Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre eu cantarei. Oh, faz em mim o Teu querer, e minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Oh, glória a Deus, aleluia. Será que você pode adorar o nome desse Deus? Será que você pode render um minuto de louvor a esse Deus? Só Ele aqui é quem reina, quem merece todo o louvor. Eu te convido nessa noite, nesta tarde de adoração, a entregar o seu louvor a Ele e dizer que Ele é bom, que Ele é poderoso. Aqui o único nome que brilha é o dEle. O único que merece ser exaltado aqui é Ele. Quem sabe nesta noite você entrou aqui desacreditado do poder do Senhor, mas eu te convido nesta hora a entregar toda a sua adoração a Ele, a este Deus que é santo, que é poderoso. Só Ele é digno de todo louvor. Por isso diga mais uma vez, cante a Ele, diga: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, e minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Amada igreja, com a paz do Senhor, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos agradecer, Senhor, agradecer pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Queremos agradecer, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque a salvação é pela graça, Senhor, que é o favor imerecido da parte do Senhor. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor chamou cada um de nós, ó Pai. Ah, Senhor, recebe esse nosso culto de adoração na Tua presença, neste final de tarde, início de noite, Senhor. Nós deixamos tudo, deixamos nossos lares, deixamos os nossos afazeres, queremos deixar todas as nossas preocupações, Senhor, e nós queremos agora, Senhor, somente Te adorar, Senhor. Abrimos os nossos corações só para Te adorar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor recebe a adoração daqueles que se humilham diante da Tua presença.
presença, Senhor. Senhor, porque diz a tua palavra que aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora, Pai. Senhor, eu sei, nós sabemos que não lançarás de fora da tua presença nenhum desses que estão orando comigo agora, Pai. E enquanto nós estivermos adorando o teu nome, Senhor, Senhor, que as mais ricas bênçãos dos céus, ó Pai, que curas, que milagres, Senhor, que bênçãos dos altos céus estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Que me enviou aqui sabe de tudo, e ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Diga ele nessa noite, cante, diga, cante ele, diga. E vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer e vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. E esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Você acredita nisso? Diga ele, cante, diga. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo, e ele está enviando consolo pra
a sua alma. Oh, e enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Com as suas mãos erguidas, chega ele nessa noite, cante, diga: e vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer e vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tomai vossos assentos, por favor. Hino de número 545 da nossa querida harpa cristã. Porque Ele vive. Glória a Jesus. Lá. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Então cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
Glória a Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para ouvirmos a palavra de Deus juntamente com o diácono Jorge, que vai nos fazer a leitura desta palavra. Quantos trouxeram a palavra de Deus, a espada do Espírito? Deixa eu ver, faz assim, glória a Deus, que lindo, glória a Jesus. Esta é a palavra do nosso Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém, então tá bom. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15. Vamos à leitura? Amém? Nessa passagem, Jesus nos adverte sobre os falsos profetas, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Passo a palavra para o pastor Araújo. Glória a Jesus. Nós vamos nesse instante fazer a oração pelos enfermos. Você quer receber a oração dos pastores? Vem aqui à frente do altar, estaremos orando por você, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que se cumpra a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem, e eu estou no meio de um povo que crê nesta palavra santa. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Deixa eu ver assim, ó. Olha aí, Jesus ainda cura. Jesus não mudou, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro enquanto Ele não vier. Por quê? Porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Quero chamar aqui o evangelista Valcir, estará orando aqui no microfone, e nós estaremos repreendendo a enfermidade em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, se tu creres, verás a glória de Deus. Na paz do Senhor, igreja, nós vamos orar e crendo no poder da oração. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Deus pode fazer uma grande obra em sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus, hoje você vai receber a sua cura. Tem que crer. Também quero orar pelas pessoas que estão assistindo através das redes sociais. Quero destacar o nome de uma pessoa lá da cidade de Macieira, que é a Rosini. Estamos orando também, intercedendo por ela e por todos os que estão aqui nessa tarde. São 21 nomes que estão nessa lista, e crendo receberão a cura. Vamos orar, irmãos? Quer estender as suas mãos para cá? Vamos orar. Pai eterno e soberano Deus, é no nome do Teu Filho, Pai, que nós Te louvamos, Te engrandecemos, por Sua infinita graça, infinita misericórdia. És um Deus grandioso, és um Deus que se compadece, e muitas pessoas, meu Deus, nesta tarde, têm depositado toda a confiança no Senhor, e o Senhor é poderoso, meu Deus, para ouvir o clamor de cada um, meu Pai. E eu vos peço, Senhor, em nome de Jesus,
Vem tocar nessas vidas, Senhor. Vem curar toda a enfermidade. Se é a libertação, meu Deus, vem libertar, porque tens o poder para libertar de toda a opressão do inimigo. Cura, meu Deus, liberta. Livra, Senhor, pessoas dos vícios nessa tarde, por seu poder, por sua glória. E cada nome, Senhor, que está nesta lista, que tem colocado diante do Senhor, o Senhor conhece. Vem tocar, meu Deus, nessas vidas, e o seu nome seja glorificado. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Diga a ele, cante, diga. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em. Só você que acredita que Ele é a cura, cante a Ele nessa noite, diga. E eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus, bendito é o santo nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amados, estejam sentados, a paz do Senhor Jesus, uma tarde abençoada, uma tarde de glória, onde já podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Culto da família, e sendo culto da família, com autorização do meu pastor, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, 33 anos de casado, casaria mais 33 e mais 33 anos, para a glória de Deus. Deus presente, uma bênção na vida. A sua família, a sua esposa, o seu marido é bênção na vida de cada um de vocês, desta família abençoada. E nós fizemos parte dessa família do reino de Deus. Queridos, em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nos diz: porque Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do amor que para com o seu nome mostraste, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim,
para a completa certeza da esperança, para que não vos tornais indolentes, mas que sejais imitadores pela fé e paciência, herdam as promessas de Deus. Nós temos um Deus que cumpre todas as suas promessas. Todas. Deus não passa em branco com nenhuma das suas palavras. Em Hebreus 17 também, 11, 17, a gente vê que pela fé, Abraão doou o seu filho a sacrifício. Ele ia dar o seu filho. Mas também em Lucas 21, 4, a viúva no templo deu as 2 moedas que tinha. Abraão deu o filho, a viúva deu 2 moedas. Em 1 Reis, nós vimos a viúva de Serepta dando o único punhado de farinha que tinha. E olhando para a palavra de Deus, e através destes detalhes, eu observei que Deus, ele não mede a quantidade. Para Ele, o importante é a obediência e a fé que você tem, que Ele supre todas as tuas necessidades, que Ele te cobre de bênçãos. Todas. Para um, Ele pediu o filho, que é importantíssimo, bem precioso. Para a viúva, um punhado de farinha, era o único. A outra deu 2 moedas. O que nós ofertamos a Deus? Nesta tarde eu te convido a ofertar a Deus, não só financeiramente, mas o que podemos ofertar, o que Deus está pedindo à igreja, o que Deus está pedindo a nós. Oferte o teu jejum. Deus está te pedindo a oferta da tua oração pelos missionários. Deus está pedindo a oferta do teu perdão. O que Deus pede que você oferte financeiramente. E Deus sempre, em todas as passagens, em toda a nossa vida, Ele vai te pedir uma semente, Ele vai nos pedir uma semente, para que possa nos oferecer uma colheita abundante nesta vida que estamos aqui. Sempre. Deus pede uma semente para você. Deus hoje, nesta tarde, está pedindo uma semente a você, para te dar uma colheita abundante, em nome de Jesus. Pegue sua oferta financeira. Se você tiver que ofertar o jejum, a oração, oferte a Deus de todo o coração o que Deus está lhe pedindo. Em nome de Jesus, na autoridade dEle, não na minha, na autoridade de Jesus, Deus vai dar uma grande colheita a cada um de vocês. Quando o grupo de louvor se prepara para louvar, pegue sua oferta, querido. Pegue sua oferta. Ore comigo, para que Deus, cada dia mais, abasteça os nossos celeiros. Deus de misericórdia e Pai de bondade eterna, nesta hora nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te ofertar, Senhor Deus de misericórdia, ofertar a nossa parte financeira, ofertar o nosso coração, ofertar as nossas orações. Te ofertamos a Ti, Senhor Deus, pois o Senhor é dono do ouro e dono da prata, Paizinho querido. Tudo que temos, Senhor, tudo que temos vem de Ti, Pai. Nos dá sabedoria para administrarmos, Pai. Administrarmos tudo que põe na nossa mão. Deus de misericórdia, alguns filhos Teus, Senhor, adentrou aqui, passando por alguma necessidade. Abre as portas de emprego, Senhor. Abençoa a empresa de cada filho Seu. Abençoa o emprego, Senhor. Deus de misericórdia, nós clamamos, Te agradecemos, Te louvamos, sabendo que a vitória é do Teu povo, no santo nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém?
que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, e seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Eu te convido a exaltar esse Deus, diga que Ele é poderoso, cante. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, diga que Ele é poderoso, diga, Ele é poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, amém?
Vamos seguindo adorando a Deus neste culto abençoado, culto das 17 horas, é o primeiro culto da família. Daqui a pouco nós temos o segundo culto da família, a partir das 18h30 oração e 19 horas começa então o próximo culto. Glória a Deus, que bom que você está aqui neste domingo, primeiro dia da semana, se preparando para enfrentar mais uma semana. Muitos neste horário ficam tristes porque o domingo já se foi, mas nós temos uma alegria em nosso coração de que, apesar de que a semana possa ser de muitas lutas, sabemos que Deus, Ele não nos abandona, Deus está conosco sempre, amém? Graças a Deus. E amanhã, segunda-feira, nós temos culto ao meio-dia e às 15 horas. Toda segunda-feira, meio-dia e 15 horas, e à noite, círculo de oração feminino e masculino a partir das 19h30. Na terça-feira, culto de edificação espiritual a partir das 19 horas mais 30 minutos. Na quarta-feira, nós teremos círculo de oração feminino às 8h30 da manhã e às 8 da noite, devocional para casais. Quinta-feira, culto às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 19h30, com o culto da vitória. E no próximo final de semana é o congresso da Ufadville, né? As irmãs do círculo de oração estarão em festa a partir de sexta, sábado e domingo aqui com o culto de encerramento, né? Próximo fim de semana, festa então das irmãs do círculo de oração. Pastor Marcos Tobler, nosso pastor aqui do Templo Sede, já está conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. E o presbítero irmão Claudemir e irmã Lourice estão de aniversário de casamento, né? Glória a Deus. Vamos orar por eles? Convidamos eles para vir aqui na frente, irmã Lourice, irmão Claudemir. Tem mais alguém de aniversário de casamento, aniversário de idade, aniversário de batismo com o Espírito Santo, aniversário de batismo nas águas? Está comemorando alguma coisa? Quer receber a oração? Vem aqui à frente. A igreja se coloca em pé nesse instante. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para a vida deles, amém? Grande Deus e maravilhoso Pai, em o nome de seu Filho Jesus, queremos te agradecer pela vida do presbítero Claudemir e irmã Lourice, pelos seus 33 anos de casados. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, sobre o casamento. Ajuda o Senhor Deus a prosseguirem nesta jornada, que as promessas que o Senhor fez a eles se cumpram todas. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção, Senhor, siga eles todos os dias da sua vida. Oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre o casamento e a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Desse lado aqui, dá um aceno assim com a sua mão, se é pela primeira vez que você está aqui no culto. Já vieram todos aqui, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão próximos do irmão ali, pode cumprimentar ele, né? Glória a Deus, está aí aqui, levanta a mão aqui, você, isso aí, os irmãos que estão próximos, cumprimentam ele aí. Desse lado aqui, tem alguém vindo pela primeira vez? Que isso mesmo, no grupo de surdos de hoje, temos uma visita, e a irmã Grace, todo domingo está fazendo ali juntamente com os voluntários, as voluntárias, então aí essa linguagem de sinais para que eles possam compreender e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus, amém? Mais alguém desse lado aqui, levante a sua mão. Todos já vieram outras vezes. E convidado pelo nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, pastor vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, para estar ministrando a palavra de Deus nessa oportunidade. Está aqui então o doutor Rodrigo Assunção, evangelista e médico, psiquiatra. Tem sido uma bênção para a nossa igreja, tem sido uma bênção para nós, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus nessa oportunidade, autor de livros, pregador da palavra. Deus tem usado maravilhosamente o doutor Rodrigo. Com ele está aqui a sua esposa, a doutora Franciane, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, o casal abençoado. E a partir de agora ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Convido aqui então para que ele venha se aproximar.
Vamos orar por ele e pedir a bênção de Deus sobre a vida do Dr. Rodrigo, que vai estar ministrando sobre nós aqui nessa oportunidade. E abra o seu coração para receber aquilo que Deus tem preparado aqui. Senhor amado, em nome de teu filho Jesus, apresentamos agora o Dr. Rodrigo para estar ministrando sobre a nossa vida, a tua palavra que o Senhor já tem dado a ele, Senhor. Que nós possamos ser bons ouvintes para sermos bons praticantes da tua palavra, e que o teu Espírito Santo use ele para ministrar e use a nós para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Davi, ele dizia uma coisa assim interessante. Ele dizia assim no Salmo 103: bendize ao Senhor a minha alma e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de compaixão, que enche a tua boca de bens e de sorte, versículo 5, que a tua mocidade ela se renove como uma águia, porque o Senhor é justo e reto para com todos os oprimidos. Ele fez notório os filhos de Israel, e aos caminhos ao Moisés ele foi correto, porque longânimo e passivo é o nosso Deus. Ele não preservará sua ira eternamente e nem nos condenará perpetualmente, porque ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades e nem nos condenou segundo os nossos pecados. Versículo 10, porque ele diz assim: porque assim como está o céu, versículo 11, mais elevado do que a terra, assim está o Senhor para com os seus. Assim como está longe o oriente do ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece do filho que o ama, o Senhor se compadece dos seus filhos, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Quantos dias do homem? Os dias do homem são como a flor do campo: nasce, cresce, floresce e logo se vai, e o seu lugar já não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, e a sua glória é para sempre. Porque o Senhor ama aqueles que guardam os seus mandamentos, o Senhor ama aqueles que guardam a sua aliança. Ele, o Senhor, estabeleceu o seu trono nos céus. Versículo 19, e de lá Ele domina todas as coisas. Ele faz uma convocação, uma assembleia geral. Ele diz assim: ei, bendize ao Senhor vós, exércitos celestiais que cumpri todos os seus mandamentos. Bendize ao Senhor vós, anjos que executai todos os seus desígnios. Bendize ao Senhor vós, todo réptil, todo animal, todo ser humano, todo ser que respira. Adore e exalte o santo nome do Senhor para sempre. Aleluia. Podeis tomar assento, queridos. Muito tempo em pé pode dar trombose, né? Eu agradeço a Deus. Agradeço ao pastor Sérgio, pastor Eliseu, sempre tem nos abençoado. A toda o pessoal da sede, é um prazer imenso poder estar aqui. Só não estou mais aqui porque a gente ministra muito fora. Daí eu gosto, esse é o meu ministério evangelístico, né? Semana passada estava em Concórdia e é longe, né? Misericórdia. Eu fui com um tio meu dirigindo e eu falei: o senhor já se aposentou, mas o senhor não morre não, hein, vice? De vez em quando o evangelista irmão Antônio Carlos, que canta aqui, vai comigo sempre. Nós estávamos em Itaiópolis, eu estava atendendo, eu atendo um sábado por mês, às vezes 2, na prefeitura. Atendi até às 4 horas da tarde e vim para casa. Fomos para o Corupá, porque a serra está bloqueada. Então eu agradeço a Deus pela minha igreja. Eu sou de Joinville, nascido, cresci aqui, estudei fora e voltei, né? Temos uma clínica, né? Temos uma família, temos 12 cachorros e 2 araras. Tenho 2 araras, Abraão e Sara. Pensa numa coisa maravilhosa, às 6 horas da manhã, elas gritando. Meu irmão, esse dia o vizinho reclamou comigo, falou: poxa, doutor, essas araras às 6 horas da manhã.
Eu falei, reclama com Noé, aquele miserável, colocou na arca, estão tudo aqui agora, estão tudo aqui. Mas elas, é a forma dela, quando o sol brilha, elas realmente, elas falam muito, e elas adoram o Senhor, né? E o Salmo 103, que é o salmo que eu vou me basear para falar sobre isso, depois, lá atrás, né? Se você quiser, nós temos alguns livros lá. Isso aqui eu fiz com o Dr. Francis, que é um amigo meu, médico, chama Desacelere, né? Pessoas aceleradas, pessoas esgotadas, fala sobre esgotamento, burnout, e exatamente sobre isso, né? É uma palavra de Jacó, quando Deus disse para ele, nem a mais nem a menos, ande no pasto do gado, né? Como encontrar equilíbrio num mundo que nos convoca a acelerar. Lá atrás você encontra, né? E tem esse aqui que eu fiz para mim mesmo, sobre TDAH. Você que começa as coisas e não termina, você que vai buscar uma garrafa de água na cozinha e volta com 1 quilo de beterraba, batata frita, menos com a garrafa de água. Você começa o cursinho de inglês, cursinho de português, começa o jiu-jitsu, o judô, começa tudo bem começado, paga o ano inteiro e só vai um mês. Você precisa de tratamento, meu querido, em nome de Jesus. Isso não é demônio, isso é hormônio, e hormônio se trata. Eu sou TDAH, minha mãe, nós fomos criados na Assembleia de Deus, então imagine, 1981 foi o ano que o pastor Pedro Monteiro me apresentou, né? Eu era tentado demais num culto. Se o culto fosse muito parado, eu ficava agoniado. Se a mensagem não estivesse falando comigo, imagine culto de criança, né, pastor Marcos Tobler? Há 40 anos atrás, era difícil, né? A linguagem não existia, uma linguagem própria para adolescente e por diante. Depois as coisas foram evoluindo e as coisas melhoraram, né? Então, graças a Deus pela Ritalina, pelo Venvance, em nome de Jesus, né? E eu fui diagnosticado e escrevi para poder ajudar. Eu e minha mania de esquecer as coisas, né? Chave, papel de carro, de estacionamento, isso aí, irmão, é uma praga na minha vida. Hoje eu tenho que colocar ali, coloca ali, porque é o hábito, comportamento, atividade física, alimentação e tratamento medicamentoso quando precisa, né? Eu e minha mania de esquecer as coisas. Vai estar lá atrás com o Lil, que está lá atrás, um amigo nosso, né? Eu vou voltar para o projeto Missionários e aí por diante. Mas quando Davi fala sobre o Salmo 103, eu desde pequeno eu sempre gostei de decorar salmos, né? Cheguei a uma época da vida que eu adorava. Meu hiperfoco de TDAH era para futebol, era para astronomia e para versículos da Bíblia, a Bíblia em si, né? Eu tenho na cabeça alguns 1000 versículos de cor. Sempre gostei disso. Aprendi com um falecido pastor chamado Dario Pereira, que era de São Paulo, como decorar. Eu estava decorando essa semana o Salmo 73, tão lindo como o Asaf escreve sobre aquilo. Mas o 103 é o salmo que eu quero que esteja na minha lápide, porque realmente é um salmo onde Davi ele fala com a sua alma, ele fala com ele mesmo. Ele se subdivide em 3 partes, né? E a primeira ele começa a fazer uma reflexão, o quanto Deus era bom para com ele, e às vezes nós temos amnésia de como Deus é maravilhoso para com a nossa vida. E ele faz um reflexo, ele faz uma análise, ele diz assim claramente: olha, lembra-te do Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome, pois é Ele quem perdoa as minhas iniquidades. Ele começa trazendo o porquê ele deveria ser grato a Deus, porque a gratidão ela é algo maravilhoso. Eu estava vendo sobre gratidão hoje, eu estava lendo sobre gratidão, eu liguei a rádio, e o pastor Sérgio estava ministrando sobre o Salmo 103, eu falei, deve ser o sinal de Deus, né? Eu perguntei para ele, qual é o salmo que o senhor está fazendo, porque eu já cheguei, era 11h34, já estava quase orando, porque é um salmo que fala de gratidão, ele fala sobre o quanto a gente se queixa, a nossa natureza ela é por nascência, geneticamente programada para reclamar, para se queixar, e Davi está dizendo, ei, seja grato a Ele, porque a gratidão ela reduz os teus níveis de estresse. Cientificamente existe uma pesquisa em Harvard que ela vai falar que as pessoas gratas, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é reduzido. Fala exatamente que quando você é grato, a sua imunidade, que é o sistema de anticorpo teu, ele é aumentado. Quando você é grato, literalmente todo o seu organismo, dopamina, serotonina, que são hormônios da alegria, hormônios do bem-estar, são elevados. Não precisa de medicação
tanto. Não precisa de comprar um sorvete ali na São José, ou uma torta, né, maravilhosa alemã. Não que isso não seja bom, mas ele mostra claramente que níveis dos nossos hormônios são alterados quando existe dentro de nós um comportamento de gratidão. Porque embora a nossa natureza queira reclamar da chuva, embora a nossa natureza queira reclamar do sol, embora a nossa natureza queira reclamar da dor, mas ele está dizendo: bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, pois este é, Salmo 118, o dia que fez o Senhor, nos alegramos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. Gratidão. Você chegou aqui talvez hoje destruído, dilacerado, ferido, com problemas até o tutano, como diz o baiano. Mas Deus trouxe você aqui, porque gratidão, ele é comportamento. Quando você começa a exercer o comportamento e uma rotina, a tua vida fica leve, a tua vida fica fluível, ela vai fluindo, ela vai exalando, ela vai melhorando, porque a gratidão, ela é um comportamento que fibrila o coração de Deus. Você talvez chegou aqui hoje triste, abatido, mas a gente tem que aprender com um homem na Bíblia chamado Jó, que mesmo a morte batendo nele, mesmo o luto batendo nele, mesmo a doença batendo nele, todas as coisas, a lei de Murphy literalmente se apresentou diante de Jó, mas ele dizia: ei, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o santo nome do Senhor, pois ainda que ele me mate, nele eu confiarei, pois eu sei que o meu Redentor ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. É a gratidão. Ele ensina sobre gratidão, todos os benefícios que ela tem. Ele diz: ei, é Ele quem perdoa a tua iniquidade. Isso eu acho fantástico, isso eu acho extraordinário. Ele diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa os teus pecados. Porque a gente chega às vezes num culto como esse e fica lutando, e o diabo ele vai rodeando. Você vem na igreja adorar a Deus, você é pecador, você é falho, você faz isso, você faz aquilo. O diabo ele é propício em acusar, ele gosta de acusar. Mas ele está dizendo aqui: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Porque a gente vive hoje alguns tipos de evangelho que se apresentam, e eu estou numa guerra, já faz uns 2 meses, eu estou fazendo um curso, e aí o professor esses dias disse: não, você tem que lembrar que lá em Êxodo capítulo 20, eles pegam o Êxodo capítulo 20 e começam a lidar com Êxodo capítulo 20, né? Olha, seus pais pecaram, seus avós pecaram, seus filhos pecaram. Eu falei: o que a gente vai fazer com Ezequiel capítulo 18, quando Ezequiel diz que os pais comeram uvas, mas os filhos não terão os dentes amarelos, embotados? No próprio Velho Testamento Deus quebra isso. Não existe maldição que possa me acompanhar quando eu estou debaixo do Calvário. Não existe maldição que possa me acompanhar, que possa me seguir, me perseguir, me rodear quando eu estou debaixo da cruz de Cristo, porque Ele se fez maldito por amor de nós. Por amor de nós. Eu não estou falando sobre legalidade. Legalidade é uma coisa que você abre, é o momento de hoje, você abre para o momento de hoje, mas cada geração pagará pela sua. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos, Paulo vai dizer que Deus não leva em consideração os pecados nossos, da nossa ignorância. A Bíblia diz que nós somos livres. Livres. Eu não sei qual foi o teu passado, e não me interessa o teu passado, porque Miqueias vai dizer que os nossos pecados são lançados em um mar do esquecimento. O próprio Deus diz: ei, os teus pecados não lembrarei mais, ou jogareis no mar do esquecimento. Literalmente isso. Porque o diabo ele é propício, e talvez ele chegou e tenha lutado. Quantas e quantas vezes eu jovem, quantas e quantas vezes cheguei na igreja,
E o diabo dizendo: olha, você fez isso de errado essa semana, você cometeu isso, você falhou nisso, você tropeçou nisso. E quantas vezes fizemos isso? E aí a gente fica numa batalha grande, porque o diabo, se ele puder, ele entra na tua mente. E a tua mente, ele vai atrapalhar você para adorar a Deus. Para adorar a Deus num culto como esse abençoado, que você está aqui. E ele vai trabalhar isso. Um dia ele fez isso com Lutero. A história vai dizer que Martinho Lutero estava orando e o diabo se apresentou diante dele e falou: rapaz, você quer dar uma de santo? Você quer pregar? Você quer lançar as teses? Quem é você? Quem é você na fila do pão, Lutero? E começou a apresentar os pecados de Lutero, e não eram poucos. Começou a apresentar, foi. Chegou uma hora, o diabo parou, cansou. O HD dele zerou os 2 teras que ele tinha de pecado de Lutero. E aí Lutero olhou para o diabo e disse: ei, parou? Existem mais umas coisas que você não sabe, como você não é onisciente, não está em todos os lugares, né? Onipresente também. Então eu fiz isso também, cometi mais isso. Mas escreve aí embaixo, Satanás: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Você é livre. Ele se fez maldito por amor de nós. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Deus é um Deus que cura o corpo, cura a alma e cura o espírito. Quando Ele se apresenta em Jeová Rafá, em Êxodos, para curar as águas, Jeová Rafá, porque no hebraico quer dizer, né? O Deus é o meu médico. Literalmente a tradução, porque Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que sara. Eu sou criado na igreja. Quando você é criado na igreja, você tem algumas gato escaldado, tenha medo até de sereno, diz o ditado. A gente fica meio assim, vai. Mas eu sou prova viva de que Deus cura. Eu sou a prova viva que Deus cura. Eu me lembro que com alguns meses de idade, eu lembro minha mãe contando que eu fui internado com, segundo os antigos falavam, pontada de pneumonia. Pontada de pneumonia, na verdade, sabe que não existe, é um termo popular. Pneumonia, literalmente, no Hospital Dona Helena. Programado para a morte, porque uma criança cheia de problemas, cheia de coisas. A minha mãe não tinha uma faculdade em Harvard, não tinha 7ª série, na verdade. Minha mãe não tinha muito conhecimento técnico, imagine, da ciência, mas ela tinha uma coisa que chamava oração na vida dela. Muitas vezes eu acordei de madrugada, eu percebia minha mãe orando por mim, ali no bairro Nova Brasília, na rua Teodoro Bom, número 756. Minha mãe estava orando por nós. Quantas e quantas madrugadas eu acordei com ela, a gente se assustava, meu Deus do céu, né? Não podia ver filme de terror, porque se visse um terror, visse que alguém olhando para a gente, misericórdia, era o Satanás em dia, não. Era uma senhora que orava, que sempre descobriu o caminho certo. Eu fui ensinado nisso, que quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei o que resolver, quando a minha limitação, quando a minha faculdade, quando a minha pós-graduação, quando a minha especialização, quando o meu mestrado não tiver saída, sempre haverá uma palavra de vida, porque Ele é Jeová Rafá. Eu sou a prova viva. Minha mãe levantou eu no meio do corredor, no Hospital Dona Helena, há 44 anos atrás. Ei, eu não aceito que ele morra. Ele vai ser uma bênção no teu reino. Eu estou aqui hoje porque alguém orou por mim, literalmente, e não cedeu ao que era programado pela vida, pelos homens, pela ciência. Eu testemunhei na minha vida, talvez os primeiros atendimentos meus, eu estava num pronto-socorro, no meio da BR, perto da 101, eu me lembro que chegou uma criança doente, a mãe achou que era uma infecção de garganta, morava em São João do Itaperiú. Não, isso aqui é uma infecção de garganta, a gente vai tratar. A mãe do interior. Eu olhei para aquela criança, estrabismo, olho vesgo, azul, né, porque estava cianótica, falta de oxigênio, né, falta de sangue, estava com estrabismo, estava cianótica, estava com febre, né, estava com a meningite bacteriana. Meningite bacteriana é igual à morte, não tem o que fazer, não se tem o que fazer.
literalmente, né? A gente já presenciou várias coisas onde o adulto, quando pega meningite, imagina uma criança, a criança e o idoso não podem pegar doenças graves, porque literalmente eles são muito suscetíveis, eles descem muito baixo a imunidade. E a mãe achou que era uma infecção de garganta, fez um chá de pitanga, fez um chá de camomila, fez um chá de comigo ninguém pode, mas não resolveu, né? E aí eu cheguei ali, eu trabalhava em Joinville, fazia o plantão ali na 101, eu me lembro perfeitamente que eu estava no PA 24 horas, quando eu cheguei o médico falou, olha, o helicóptero não chega mais na van, então você tem que levar para Joinville. E quando eu olhei, vi uma criança com meningite bacteriana, com sinais clínicos, só faltava tirar o líquor, literalmente, porque era uma doença mortal. Eu olhei para a atendente, que era a Jaque, e falei assim, Jaque, nós estamos fritos. A Jaque nova convertida, e aí, doutor, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma oração. Aí o motorista, que não era crente, falou assim, meu Deus do céu, crente é tudo louco, não pode ficar com dois, quero fazer um culto. Eu falei, olha, eu não sei o que fazer, eu estou aqui com uma seringa para anestesiar, para sedar, para entubar essa criança, para tentar chegar no hospital infantil, mas isso foge da minha ossada, isso foge do meu conhecimento, isso foge do poder humano que eu tenho na ciência humana, foge. Mas eu aprendi uma coisa desde pequeno, quando eu não sei o que fazer, eu busco Ele, clama a mim, responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu me lembro como fosse hoje, não foi uma oração de 10 minutos, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não. Foi uma oração simples. Deus, dá vida para essa criança. Não deixa ela morrer aqui, Senhor. E uma coisa boa é quando você está brabo. Já era brabo, que estava brabo com a equipe que não transferiu. Eu falei, em nome de Jesus. Nós pegamos a ambulância. E o Freitas não era crente, ele pegou a ambulância, acho que com 160 por hora, irmão. E foi vindo. Eu falei, meu Jesus amado, essa criança. Tinha ligado para o hospital infantil. Eu falei, agora já era, já deu, não dá mais. Mas nós chegamos na curva do arroz. Me lembro como fosse hoje, a Jaque começou a chorar e disse, doutor, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Eu disse, está acontecendo uma coisa muito doida aqui, doutor. Misericórdia. A criança estava com febre, quase 40 graus. A temperatura está passando para 39, 38, 37 graus. Está com dispneia, falta de ar. Começou a respirar normalmente novamente. Ela estava cianótica, começou a envermelhar. Começou o olho a voltar para o lugar. Começou a acontecer uma coisa diferente, doutor. O que a gente vai falar? Porque vamos chegar no hospital infantil, vão dizer que a gente é doido. A gente não vai falar nada disso. A gente vai falar que no meio do caminho existe um que é o maior de todos os médicos. Existe um que é Jeová Rafá, é o Deus que sara. Aleluia. A Stephanie já está adolescente, é uma menina curada, sem nenhuma sequela, porque quando eu e você não temos o que fazer, Ele é a vida, pois Ele é o Deus que sara, Ele que perdoa as nossas iniquidades. Eu gosto muito quando Ele diz assim, os dias do homem, Ele começa a falar, os dias do homem são como a flor do campo. Eu comecei a estudar hoje, fazia tempo que eu não estudava sobre isso. E à tarde eu estava caminhando, eu faço 6, 7 quilômetros por dia. Chamei uns 3 amigos, aí o pessoal, vai chover, o pessoal aqui é de açúcar em Joinville, né? Vai chover, eu falei, vai, de açúcar, miserável, vamos andar 6, 7 quilômetros. Eu comecei a estudar e ouvi uma aula do corpo humano. Um dia nós temos a autólise, que é o quê? Que é a degradação da própria célula. Quando você morre, em um dia, o teu corpo ele começa a decompor, né? Um estado de putrefação, um estado de estar podre, literalmente, começa do 2º dia até o 6º dia. Aí esse tempo, nós somos talvez um dos seres mais intragáveis possíveis, porque em 2 a 6 dias, nós temos um estado chamado de putrefação, ou seja, é um estado de podre, ele vai quebrando, ele vai de uma autodestruição para um estado de decomposição. E aí das 2, né, até algumas outras semanas, entra num estado literalmente, né, de decomposição ativa. E então em um ano você se torna uma coisa esquelética. Todo o dinheiro não adianta de nada, todo o conhecimento vai embora, toda soberba vai embora, toda glória vai embora, tudo evapora.
porque nós somos como a flor do campo, nasce, cresce, floresce e logo se vai, e o seu lugar já não se conhece mais. Em 1 ano você será porta-retrato, talvez de 5 anos fique até lá, em 10 anos mal saberão que você passou aqui na terra. Se você não deixar um legado e não cumprir o propósito de Deus, se perderá. Nós não somos nada. Nós temos às vezes tantas coisas e nos pegamos em coisas pequenas. Eu lido com saúde mental toda semana, eu atendo psiquiatria toda semana, em média 100 a 150 pacientes por semana, e o que eu tenho visto é uma geração que está amargurada, uma geração que está doente, uma geração com problemas e conflitos emocionais, filhos que não conseguem perdoar os pais porque os pais os rejeitaram, filhos que não conseguem, expressar amor porque literalmente sofreram consequências, sofreram tipos de abuso, mas vai muito além de um trauma, se torna um alimento para a pessoa e vai alimentando ela. Tem pessoas que estão passando pela vida, mas a vida não está passando, ela está morta há muito tempo, porque ela está alimentando uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Pois é, ele falou que eu era feio, e talvez você também era feio, não tinha o que fazer, não estava tão errado, mas você fica alimentando, porque a gente tem facilidade para alimentar uma crítica, mas tem dificuldade para ouvir os outros 99 elogios que tivemos, e a gente foca naquilo ali, e vai alimentando aquilo ali, e vai perdendo a vida naquilo que não traz benefício, daquilo que não traz saúde, daquilo que não traz evolução, crescimento e maturação. Até quando? Davi está dizendo: os nossos dias são como a flor do campo. Tanta gente perdendo energia, colocando energia em coisa que não presta, colocando energia em pequenas coisas, e a vida está passando. Você está aqui é porque Ele tem te guardado. Você chegou até aqui é porque a mão do Senhor está sobre nós. Lembra-te de quem trouxe você até aqui. Dizia Davi: ei, Salomão, seu filho, o cavalo se prepara para o dia da batalha. Provérbios 21 e 31, mas é o Senhor que dá a vitória. Porque uns confiam em carros, Salmo 20, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor, porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, a grandeza é dele, o trono é dele. Aleluia! Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, quando a ira se acendeu, Salmo 124, sobre os seus corações, eles teriam nos tragado vivo, as águas dos rios teriam transpassado, sim, as águas dos rios teriam submergido e nos passado literalmente, mas bendito seja o santo nome do Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos, mas antes escapamos como pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso refúgio está nele, a nossa fortaleza é dele para sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele que sara. Alguns anos atrás, 2015, eu trabalhei com uma doutora chamada Silvana Hiroshiki, e ela disse uma coisa para mim. Ela estava com câncer, com metástases até a alma, parecia um pinheirinho de Natal, tanta metástase que tinha. Fé é uma coisa que é muito pessoal, mas ela mergulhou tanto naquilo que ela acreditava, porque parte da família dela já tinha comprado o caixão dela. Ela trabalhou comigo aqui no Bucarém. Eu vi, ninguém me contou, eu vi a tomografia, vi a ressonância magnética, vi os exames de sangue. Ela começou a fazer quimioterapia, mas ela começou junto com a quimioterapia fazer uma campanha de 7 quinta-feira, mudou para 14 quinta-feira. 14 quinta-feira, eu falei: meu Deus,
Será que eu acho que Deus vai me curar? Nem crente era. Nem crente era. Eu fiz um propósito com o Senhor. Falei, misericórdia, irmã. Você acha que Deus cura? Eu falei, eu acho não, tenho certeza que Deus pode curar você. Se Ele quiser. Mas se Ele não quiser também tudo bem. Eu falei, se Ele não quiser também tudo bem. Mas eu quero que Ele me cure. Eu vou essas 14 quinta-feira. Quando fechou as 14 quinta-feira, ela foi levar novamente na área de oncologia o seu exame. E o médico, que era um ateu e à toa, ficou mais atordoado ainda. Falou, não é possível. Não, não é, isso aqui não existe, isso aqui não pode. Não, isso aqui não tem como. Porque a medicina, quando se limita ao que vai explicar, Jesus aparece. É porque dele e para ele foram feitas todas as coisas. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você quiser uma oração, vem aqui à frente, eu quero abençoar a sua vida. Deus trouxe você aqui nesse culto abençoado. Nós somos uma igreja que crescemos com milagres, e até Jesus voltar será uma igreja de milagres. Oh, aleluia! É Ele quem perdoa, é Ele que sara, é Ele. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Ele está aqui. O grande eu sou está aqui. O maior de todos os médicos está aqui. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu nos deste, por esse domingo diante de Ti. Nós somos gratos pela vida. Como dizia Davi, bendize ao Senhor a minha alma, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome, porque a gratidão traz vida. A gratidão traz vida, saúde e libertação. Nos ajuda, Senhor, a olhar por quão grandes coisas Tu tem feito para conosco. O que darei eu ao Senhor de benefício? Nos ajuda, Senhor, a entender e compreender os Teus caminhos, pois Tu é um Deus que nos perdoa toda culpa, toda seta, toda acusação do diabo. A Tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. É a Tua palavra que nos diz. Pois Tu és um Deus que sara em cada coração aqui, em cada vida aqui, em cada corpo, em cada família, em cada membro, em cada um, Senhor, que aqui está. Sara, cura, liberta, retira, transforma. Porque há um nome sobre todos os nomes, há um nome sobre todos os nomes, há um nome sobre todos os nomes, o nome santo de Jesus é sobre Ele, Senhor. Do nosso Deus, Teu santo monte, adore o Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Você é grato a Deus pelo Dr. Rodrigo, pela doutora Franciane, sua esposa. Deus abençoe Dr. Rodrigo, que sempre tem sido usado por Deus, e Deus tem dado várias oportunidades para ele. Várias instituições importantes do nosso país convidam ele para estar ali ministrando, palestrando. Deus tem usado ele maravilhosamente, amém? Deus abençoe o Dr. Rodrigo. Toda terça-feira, às 17 horas, na Rádio 107, tem o programa Check-up. Alguém já ouviu o programa Check-up com o Dr. Rodrigo? Olha, muita gente. E outros que não estão ouvindo vão começar a ouvir, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Pastor William, nosso dirigente aqui do Templo Central, já está conosco e vai fazer parte do encerramento do culto. Paz do Senhor, povo de Deus. Espero que todos estejam felizes, gratos ao Senhor por esse dia tão especial, por esse domingo abençoado. A chuvinha caiu agora no período da tarde, mas não faz mal para ninguém. Na verdade, ela vem para regar a terra, para trazer vida e vem para alegrar os nossos dias também. Um bom joinvilense já está acostumado com a chuvinha que cai. Se não cai uma vez por semana, é difícil, né? Mas se não cai uma, cai 5, como disse o Dr. Rodrigo aqui. Deus abençoe nosso querido amigo, evangelista Dr. Rodrigo Assunção. Você é uma benção, você, tua casa, tua esposa Fran. Ela está aí? Tá? Muito bem. E vocês são uma bênção, e nosso amigo, e ficamos felizes de tê-lo conosco. E ele é membro aqui da igreja, congrega aqui no Templo Central, e agora e hoje ministrando a palavra aos nossos corações. Muito bem, os pastores já deram os avisos, eu só quero orar por você e abençoar a sua vida, e você vai voltar para o seu lar cheio de Deus, porque a palavra do Senhor foi encontro ao seu coração. E toda vez que nós abrimos o coração e a mente para ouvir a palavra, nós somos alimentados por ela. Ela nutre a nossa alma, ela nutre a nossa vida espiritual. E isso é muito bom, porque nós enfrentaremos uma semana de batalhas, de lutas, uma semana em que nós precisaremos estar nutridos, com a alma, o espírito nutrido em Deus. Amém? Eu chamo a atenção para nós orarmos esta semana. Procure orar bastante, procure ter um período de devocional ao Senhor. Ore pelo nosso país, ore pela nossa pátria, ore, peça ao Senhor nos dar almas. Peça ao Senhor: Senhor, me dá uma alma essa semana, que eu possa ganhar uma alma para Ti, que eu possa conquistar alguém esta semana, porque você é um agente de Deus onde você estiver. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, no Teu nome, Senhor, nós oramos a Ti nesta hora, gratos por Tua palavra, gratos, Senhor, pelos louvores aqui entoados, gratos, Senhor, pelo encontro que tivemos aqui nesta tarde, um culto abençoado de adoração a Ti. O Teu nome é exaltado, o Teu nome foi glorificado aqui e é glorificado, o Teu nome é engrandecido neste lugar, e nós Te agradecemos e Te louvamos por isso, meu Senhor. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Ti, há uma alegria no nosso coração em fazer isso, e o fato de nos reunir aqui, Senhor, deixar outras atividades e vir para cá, Senhor, nos coloca diante de Ti, mais perto de Ti, e queremos estar sim a cada dia mais próximo de Ti, Senhor. Faz-nos, torna-nos com corações mais gratos. Oh meu Deus, faz com que a nossa mente, as nossas palavras sejam de gratidão a Ti por tudo que Tu faz, porque Tu tens sido bom para conosco durante o dia, durante os meses e durante esse ano que já estamos nos caminhando para o final do ano. Que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre nós no decorrer dessa semana, que esta semana seja uma semana poderosa, vitoriosa, uma semana, Senhor, de paz, de bênção nos lares, nas famílias, uma semana de bênção no trabalho, nas empresas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Traz paz para o nosso país, traz paz para o nosso estado, para a nossa cidade. Nós oramos, Senhor, e também pedimos sobre a nossa igreja, sobre os nossos líderes. Oramos pelo nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, irmã Maria Helena, sua esposa, também pastor Eliseu, irmã Janaína. Que a bênção poderosa do Senhor esteja estendida sobre nós, porque nós, Senhor, nos regozijamos de estar aqui e nos alegramos em estar na Tua presença. Leva-nos em paz, em segurança, e que possamos retornar para as atividades desta semana cheios de Ti, com vontade de cultuar ao Teu nome. Assim nós oramos para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão, por gentileza. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, na sua vida e na sua família. Vá em paz, Deus te abençoe.
Obrigado, querido.